Muito bem, 10 horas e 3 minutos. Muito bom dia para você, ouvinte e seguidor da Rádio Interativa Ararense Web. Hoje, sábado, 20 de abril de 2024. Legal estar na companhia de vocês nesse sábado, um dia diferente. Você que é ouvinte e seguidor da nossa rádio sabe que aos sábados nós normalmente não fazemos entrevistas, mas hoje é um dia mais do que especial, né? Nós estamos aqui hoje com a Andréa Meneguin, ela que é diretora da Escola Estadual Dr. Cesário Coimbra, e vai fazer um bate-papo muito legal com a gente, referente aí aos 90 anos da Escola Dr. Cesário Coimbra. Bom dia, Andréa. Bom dia, Fabiano. Bom dia a todos que seguem a Rádio Interativa Ararense. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Prazer é nosso. Eu agradecer aqui também ao Vinícius Franzoni, que fez essa intermediação para nós, né, André? Sim. E é muito legal estar recebendo uma pessoa que trabalha na área da educação. A gente sabe o quão importante é a educação para a sociedade de modo geral. E falar da Escola Dr. Cesário Coimbra, que vai completar 90 anos na nossa cidade de Araras. Mas antes da gente falar, né, Andréa, da questão daí dos 90 anos, eu queria saber um pouquinho da Andréa, né? Eu acho que os ouvintes e seguidores também gostariam de saber um pouquinho da Andréa. Andréa Meneguin. Pode se apresentar para o pessoal, por favor, Andréa. Bom, eu sou professora de Educação Física, eu estudei na Unesp, em Rio Claro, mas desde criança sempre gostei muito de arte, dança, desfiles. Acho que o pessoal até me lembra de mim, aliás, né? Todos os desfiles, das fotos, que eu comecei fazendo foto com Pércio Gallenbeck, que foi uma pessoa assim, que marcou muito a minha vida. Eu trabalhei na TV Educativa com o Vinícius Franzoni, Sim. um grande amigo. Fui para São Paulo, trabalhei como modelo em São Paulo, trabalhei na Bandeirantes, TV Bandeirantes, um bom tempo. Adoro o seu trabalho, acho que a rádio é excelente, é muito legal essa parte de web agora, né? É. Bem interessante. E depois eu me interessei pelas escolas e fui trabalhar em escola. Tá. E passei por várias escolas em Araras. Faz 25 anos que eu trabalho na escola pública. 25 anos, André? 25 anos. E é uma vida, fui já. coordenadora, fui vice-diretora. E agora estou como diretora no Cesário Coimbra desde agosto do ano passado. Agosto do ano passado. Já tenho uma vasta experiência na educação, né, André? Venhamos Sim. E convenhamos, já é um bom tempo. E para ser diretora do Cesário Coimbra, eu acredito que tenha que ter essa experiência, né? Na verdade, eu queria saber como é ser, né, diretora da Escola Dr. Cesário Coimbra. É um desafio. Um prédio que tem 90 anos. Ele tem assim uma arquitetura maravilhosa. Sim. Ele tem uma estrutura muito boa. Nós temos 3 laboratórios: química, biologia, de física, espaço maker, 2 laboratórios de informática, 3 quadras, 21 salas. Imagine quantos alunos tem. É uma escola de ensino integral. Nós temos 700 alunos durante o dia que ficam em período integral. E agora o noturno, regular. Tá, então a escola hoje, eu vou fazer essa pergunta, gente, porque eu estudei lá na época, até o seu Moita que deu aula para mim, acho que muita gente que está acompanhando essa entrevista estudou no Cesário Coimbra. Hoje a escola tem então o período da manhã, as aulas de manhã, à tarde e à noite, como era? Isso. É o PEI, então é o Programa Ensino Integral. Ótimo. Entra às 7 horas da manhã e vai até às 16 horas. Ah, tá. São os mesmos alunos. Tá. Aí à noite, às 7 às 11 da noite, é o regular, tá. Quem trabalha. Certo. E o PEI, né, que vai até às 4 da tarde, o que tem de atividades? Porque assim, as pessoas acostumaram aquela questão de ir até na hora do almoço, estudava português, matemática, as matérias em si, mas e à tarde? O que complementa o ensino hoje do aluno nas escolas? Durante o dia, ou no Cesário? Todo dia, de manhã ou à tarde, nós temos FGB, que é a Formação Geral Básica. Tá. Português, matemática, biologia, Sim. por exemplo, história. Mas nós temos os itinerários formativos. O que são itinerários? São várias disciplinas que se unem e cada dia tem uma aula daquela disciplina, toca um tema só.
Então, é muito na nossa realidade. A gente estuda os conceitos e mão na massa. E aplica onde eu aplico esse conceito que eu estudei. Então, Tá. é muito na realidade. Então, é muito legal. Agora, esse é o novo ensino médio. E o PEI, ele traz também tutoria. Então, os professores são tutores de 20 alunos, por exemplo. Tá. Então, eles cuidam da parte acadêmica e pessoal. Então, se o aluno aquele dia aconteceu alguma coisa com ele, ele quiser vir conversar, ele vai conversar com o tutor dele. O tutor acompanha quais são as notas, como estão as faltas, para orientá-lo. Então, alguém que cuida, isso é muito bom. Importantíssimo. Aí, nós temos também as eletivas. Tá. No início do ano, tem um acolhimento. Então, recebemos os alunos, a partir daí, vamos conversar com eles, fazer algumas atividades. Os próprios alunos recebem os alunos e vamos falando sobre projeto de vida. O que a gente entendia antigamente? Que muitos alunos não tinham sonho. Não tinha sonho, não tinha meta e não ia chegar a lugar nenhum. Você fala assim, estudava e por estudar, é isso? Isso, e não resumindo, não tinha um propósito. Nem um Sim. propósito, nem para onde ele poderia ir. Tá. Até onde ele poderia ir. E a eletiva, é uma disciplina formada por 2 professores de áreas diferentes que se unem. Tá. E falam assim, vamos fazer, olha, pega o varal dos sonhos dos alunos, porque as atividades que nós fizemos, levantamos quais são os sonhos dos alunos. Certo. Vamos propor para eles uma disciplina em que eles vão escolher. Eles podem escolher. Tem uma exposição e eles escolhem. Com isso, eles escolhem aquilo que eles gostam. Eles se aprofundam em conhecimento naquilo que eles gostam. E certo. tem o clube juvenil, como naqueles filmes que a gente já viu, que eles montam o clube do livro, o clube da rádio, o clube de estudos, o clube de esporte. E eles mesmos fazem esses clubes com a nossa orientação. E isso trabalha muito o protagonismo do aluno. Tá. Como ele vai montar, como ele vai fazer, como ele vai fazer todo esse processo. E depois tem a culminância, que é uma apresentação do que eles fizeram. Nós começamos e tínhamos um grupo de dança. Hoje eu tenho 4 grupos de dança. Tenho um grupo de teatro, um coral, a que fanfarra. Legal. Então, eles mesmos. A menina que cuida da fanfarra, ela quer ser musicista. Como ela quer ser musicista, ela falou, deixa que eu comando a fanfarra. E a fanfarra de 7 de setembro do ano passado, foi ela que comandou. A escola, ela já vai, digamos que não colocando na cabeça do aluno, na verdade é o sonho do aluno, a escola já vai montando, já vai preparando ele para uma faculdade. É isso, o aluno já começa a entender o que ele vai gostar, o que ele não vai gostar, que talvez eu gosto disso, como essa pessoa da música que você falou. A tendência dela, com certeza, é fazer uma faculdade relacionada à música, do teatro, relacionada ao teatro. Quanto tempo tem isso nas escolas, André? Não é novo isso, né? Já faz muitos anos. Faz muitos anos. Mas em Araras, sim. O Cesário vai fazer o 4º ano de PEI. 4 anos. Tá. Entramos no 4º ano. Já existe isso há algum tempo já. Mas é implementado aqui. Sim, mas mudou muito. Você que está na educação há muito tempo. Isso ajudou demais os alunos? Ajuda demais dia a dia? Sim. Antigamente, a escola era mais voltada para o conteúdo. Isso. Vamos estudar, vamos além de fazer o resumo, o isso. questionário. Isso, perfeito. Quando você tirou na prova. Hoje, nós temos que desenvolver o indivíduo na sua globalidade, em todos os seus aspectos. Tem toda razão. Emocional, psíquico, de todos eles. Sim, global, profissional, claro. Então, em todos os seus aspectos de desenvolvimento, até o cognitivo, principalmente. Principalmente. Mas nós não podemos deixar de lado as habilidades socioemocionais, da empatia, da colaboração. Sim. Então, nós trabalhamos tudo isso hoje, em desenvolver o indivíduo na sua globalidade, pensando em formar cidadãos competentes e solidários. Esse é o lema. E eu acho tão importante isso, porque eu converso com muitos empresários, tá, André? E eles falam muito que essa nova geração que vem é uma geração que falta muita mão de obra. Eles reclamam que falta mão de obra. Mas eles não falam da questão escolar. E a secretária de Educação teve aqui recentemente, inclusive Araras foi destaque na educação, né, num ponto muito importante, que é a questão de entendimento de frases, de composição de textos.
E isso se deve ao que vocês fazem no dia a dia da escola. Eu falo vocês, no âmbito geral, claro, porque você é diretora, mas tem os professores e tem muita gente que ajuda na escola. E eu acho isso sensacional, sabia? Assim, Essa tendência do construtivismo é construir o conhecimento. Não dá aí sim. assim, É, compartilhadinho, é você estudar isso. É ir construindo. Então, o construtivismo já há muito tempo sendo trabalhado na escola, mais de 20 anos, que eu lembro, 25, porque minha mãe trabalhava o construtivismo, sim, eu me lembro disso, há muitos anos. Eu venho de uma família também de professoras, assim, todas as tá. mulheres professoras. Sim. Né? E isso tudo faz com que o aluno se desenvolva, que ele procure o seu conhecimento também. Hoje, o professor é o mediador do conhecimento. Ele Sim. explica, mas o aluno pode ir atrás e ele incentiva que o aluno vá atrás. O dia que o aluno for protagonista, desculpa, Sim. e tiver o seu projeto desenvolvido, alinhado e planejado, ele vai muito bem na escola e ele vai chegar lá, ele vai conseguir entrar na faculdade. Sim. Além da faculdade, nós temos os cursos técnicos. Então, a gente gostaria que ele saísse da terceira série do ensino médio já sabendo o que ele quer. Isso. Para onde ele vai. Perfeito. Se é um curso técnico, se é uma faculdade. E agora, mudou muita coisa, muita coisa. Hoje nós temos plataformas, o Estado coloca para a gente muitas plataformas. Sim. Nós conseguimos monitorar, nós temos esses dados, sabendo todos que vêm ou não para a escola, como está o índice, porcentagem de cada sala de aula, o aluno, dá para mapear o aluno, está tudo pronto. São os insights, né? É igual rede social. No BI, sim. chama, e a gente consegue. Então, eles têm plataformas de matemática, que é o Khan Academy, eles têm o Matfic para as crianças, todos nós temos lá, né? Sim. Redação. Interessante da redação que eles fazem a redação no papel, por exemplo, Sim. a professora olha, tal, e aí eles digitam na plataforma. E aí a inteligência artificial corrige. Porque nós temos, como eu falei para eles, 700 alunos fazendo redação. Como corrigir de todos, né? Aí a inteligência artificial corrige, depois o professor olha de novo para ver a estrutura do texto, explica, corrige com eles, e aí vem a porcentagem de todos que fizeram. Sim. As tarefas, também tem a plataforma com tarefas, então nós estamos assim, dando aula e usando plataformas, dando aula e usando plataformas. A formação para nós agora é muito grande. Nossa, mas mudou muito, né? Muito. Mudou muito. André, o que você está me contando aqui é realmente uma diferença muito grande. Tudo bem que o Fabiano aqui faz um tempo que saiu da escola, né? A gente está com 19 anos agora, acabei de ir para a faculdade. Assim, faz um bom tempo que a gente saiu da escola, mas ouvindo a secretária que esteve aqui de Educação e agora você, o quanto isso mudou, o quanto isso evoluiu. Né? E redação é um detalhe que acho que muita gente tem dificuldade em redação. Eu, particularmente, era um. E ela, tendo esse aval, digamos, da inteligência artificial e a professora depois reavaliando e explicando para o aluno onde está o erro, eu acredito que a chance de aprendizado é muito maior. E como vocês acompanham essa questão dos insights, que são os números que você acabou de citar, assim como é a rede social, a gente olha, né, no Facebook, publicações, visualizações, a escola hoje tem um monitoramento total do aluno. Total. É isso, né, André? Total. Se o pai individual, mim, inclusive. Meu filho está vindo na escola, eu abro e vejo, tá? Tem tanto por cento de presença, ele fez a tarefa, ele fez o Khan Academy, não fez, então dá para saber tudo certinho lá. É na mão e rápido. Né? Eu tô perguntando isso porque a gente sabe assim, o mundo ele vive de gerações, né, André? Nós tivemos a geração dos nossos pais, a nossa, e agora tem uma nova geração. É uma nova forma, nós temos tecnologia que há um tempo não tínhamos. E assim, juntando isso que você está falando agora, que é a tecnologia a favor do estudo, como é lidar... Primeiro eu queria saber assim, como é ser a diretora do Cesário e ter essa nova geração, que é uma nova geração da tecnologia. É mais complexo um pouquinho? Esse você acha que é melhor? O que você pode levar aos nossos ouvintes sobre essa... desafio. Diário. Porque é muito legal. Eu gosto muito de internet, gosto Sim, muito a de rede tecnologia. social, na palma da mão. Né? Sim, tudo então na palma da mão. É o que nós estamos fazendo agora, legal. né, André? Eu acho isso muito legal. Só que nós temos a maturidade de saber, vamos desligar o celular e eu vou estudar isso.
Nós somos mais velhos, então nós temos essa Sim. maturidade. Eu não vejo essa maturidade neles. Sim, nas crianças. Não consigo ver isso. Ou nos adolescentes. Ainda no ensino fundamental é mais fácil. Agora, no ensino médio é um pouco mais complicado. Sim. Então, todos têm um celular na mão. Isso está um pouco atrapalhando para eles prestarem atenção na aula. Sim. Porque começa a acender e chamar, ele para imediatamente. Então, é um trabalho que nós temos que fazer diariamente. E é até bom, assim, se tiver mães e pais escutando, Sim. fiscalize, porque é muito fácil, está na mão. Então, alguns alunos veem coisas que não precisavam ver, precisa ter esse controle. E a conversa com eles, porque tem horas que não dá. Não dá para almoçar, né? Com o celular na mão. Não dá para prestar atenção na aula com o celular na mão. Não, é impossível. Verdade. Então, esse controle é preciso. Cabe aos pais. Isso. Cabe aos pais. Percebi também que eles navegam na internet muito bem. Sim. Só que a hora que é para entrar no aplicativo, fazer, olha, eu preciso da senha, eu preciso do login, eles não são rápidos assim, não. Sim. Então, falta mais pesquisa, mais aplicativos assim, pedagógicos. E que menos possam rede auxiliar. André, você acha que vai chegar um ponto, é uma opinião sua agora, da escola proibir a entrada de celulares dentro da sala de aula? Eu não estou falando de não levar para a escola, e sim dentro da sala de aula. Eu gostaria que eles achassem um meio, Sim, por lei. Por lei, claro. Por lei. Porque senão... A gente tem um embasamento. Porque nós vivemos numa sociedade hoje um pouco mais complicada com relação a furtos, roubos. A gente sabe que tem a segurança não é, né? E ao mesmo tempo, eu vejo que às vezes assim, estou fazendo o lado do pai aqui agora, que manda o celular para o filho, às vezes por preocupação, né? Para o filho ligar, para ver se está tudo bem. Para você monitorar. Para você monitorar, Sim. perfeito. Mas ao outro lado, que é o lado que eu acho que é o papel da escola e fundamental, é o lado da educação. Com certeza o aluno não vai prestar atenção na aula se de repente ele tiver com o celular na mão, ele está lá, né, vendo, acho que até jogando às vezes. Jogam muito. Estou falando. Muito, Free Fire, que fala. Eu não deixo meu filho jogar Free Fire, tá? Ele joga um outro jogo lá. Eu também não achei legal, eu pedi para ver já e não gostei. Eu não gostei, então assim... mas para você ver, a questão da tecnologia, né? Eu vou citar aqui meu filho, gente, mas não por demagogia, não. O ano passado, ele me pediu uma festa de aniversário. Aí eu falei para ele, filho, o investimento da festa de aniversário é X. Ele falou, papai, mas eu queria ganhar um PC Gamer. Porque ele gosta de jogar. Eu falei, filho, aí eu não tenho condições de fazer os dois. Você escolhe um. Ele escolheu o PC Gamer. E a resposta, não há dúvida. E eu falei, por quê que ele escolheu o PC Gamer? Ele falou, a festa vai durar 4 horas, papai. A festa de aniversário. O PC Gamer eu posso jogar todos os dias. Eu falei, a sua análise foi até inteligente, olhando desse ponto de vista. Mas eu observo que se a gente não colocar a limitação, Andréa, toma conta. Sim. Toma conta realmente. E você citou aqui que é papel dos pais, né, Andréa? É papel dos pais. Porque tem alunos que dormem em cima da carteira, assim, deita e dorme. Falei, o que aconteceu? Foi dormir muito tarde? Fui, estava jogando. Então, tudo tem que ter um limite. Os pais precisam ver isso em casa. Sim. Dos jogos, até que horas estão indo. Porque ninguém consegue a semana inteira ir dormir 1h da manhã, acordar 6 horas. Não, é impossível. Nem a gente. A semana inteira. Nem a gente, né, que já é adulto. Vai cair o desempenho na escola. Cai no nosso dia a dia, né, André? Presença do pai na escola para ver o que está acontecendo. Outro dia, um exemplo, sim, nós conversamos sobre o celular com um pai. O pai já pôs os limites e ele veio perguntar na semana seguinte. Eu falei, outra pessoa. Então, assim, esses limites são importantes. Não sou contra nada disso. Eu acho que a internet está aí, a tecnologia sem dúvida. Tá aí. É do futuro. Eu acho muito legal. Mas tem que ter os limites e é o tanto de tempo que se usa. Sim. Porque senão nós vamos ficar dependentes. Muitos alunos já são dependentes do celular. Imagina se quebra o celular, ficam desesperados. Então, assim, os pais choram. Ai, quebrou a tela. Pelo amor de Deus, eu vou ficar sem meu celular. Então, isso é uma dependência. Isso precisa ser posto em pauta. Hoje a gente está falando sobre essa questão da tecnologia, mas como a gente está falando de educação, André, eu quero fugir um pouquinho da pauta aqui, que eu ouvi de uma outra diretora, que já foi diretora, hoje ela não é mais diretora de escolas, que existe uma questão também, que nós estamos falando de envolver os pais na questão do uso da tecnologia, de celular, que existe uma questão também voltada à própria educação. Né? Essa ex-diretora me falava, Fabiano, a escola
ela é para levar conhecimento, para levar essa experiência que você citou agora há pouco. Ela não é para ensinar o aluno a ser educado. Eu não sei como é o dia a dia de escola hoje, não sei como as crianças ou os adolescentes tratam os professores, porque eu me lembro bem, não muito, um tempo muito distante, que se a gente chegasse em casa e tivesse uma reclamação da escola, a gente, não estou falando para fazer isso hoje, tá, gente? Mas a gente apanhava, sim, umas palmadas boas, né? E os pais tinham que ir lá conversar na escola e quando voltava com o filho, a relação não era muito boa, não. Nessa questão da escola ter reclamado. E eu sei que hoje a gente vive uma nova geração e às vezes a escola vai falar com o pai e o pai, na verdade, acaba defendendo o próprio filho em situações. É claro que cada situação é uma, né? A gente tem que analisar, porque pessoas são pessoas. Mas como está essa questão da educação de crianças hoje, jovens ou adolescentes nas escolas, André? A sociedade mudou muito. Meu pai vivia numa família, por exemplo, vou citar, bem tradicional, rigorosa. Sim. Então, quando alguém chegava da família, as crianças iam para o quarto, por exemplo. Meu Sim. pai disse para mim uma vez, eu não vou ser tão rígido com vocês dessa maneira. Ok. E para mim faltou um pouco mais de, senta, vamos conversar. Faltou diálogo. Isso, porque era muito rígido. No meu também, eu posso te dizer isso também. Era muito rígido. Então, a geração do meu pai já começou a não ser rígida desse jeito. Sim. Mas, eu lembro quando criança, muitas regras, e principalmente essa que se perdeu é muito triste, o respeito aos mais velhos. Se perdeu, né, André? Se perder. Nossa, gente. Tem que ser resgatada. A respeito à hierarquia. Só que isso tem consequências quando você não respeita o mais velho, quando você não respeita a hierarquia para o resto da tua vida, na sua profissão. Sem dúvida, sem dúvida. Então é complicado. Isso tudo foi se perdendo, porque nas próximas gerações, os pais se tornaram amigos dos filhos. Certo. E mãe é mãe, antes de ser amiga. E pai é pai, antes de ser amigo. Então não dá para ser o amigão do filho. Tem que ter os limites. Dá para ser amigo, mas eu sou mãe, depois eu sou amiga. Tá. Eu sou contra bater, eu também. Palmada. Nunca fiz isso. Como é que você vai falar para o seu filho assim? Você apanhou, mas você não bate ninguém? Você não pode bater ninguém? Você já está dando um exemplo errado? Nele. Então, a nossa palavra pesa, mas o nosso exemplo é o que manda. Os filhos vão pelo exemplo, sim. Então, muitos valores vêm de casa mesmo. Sim. E os pais têm que resgatar isso. A maioria tenho certeza que faz isso, mas é o respeito ao mais velho, o respeito ao professor. O professor está lá, é profissional. Respeito à faxineira, por favor, não joga o lixo no chão. Não é? Então, são coisas assim que a gente... Só que hoje está tudo junto e misturado. Nós somos professores, somos educadores e somos educadores no sentido de educar. Sim, todos os dias. Ontem nós tivemos um conselho de classe. Numa das minhas falas foi: vamos educar os nossos alunos. Educar, que você fala de educação mesmo, sim, não falando da escola. Entrar no horário certo, na sala de aula. Sim. Então, é todo dia a mesma coisa. Você está atrasado, você não pode. Você não pode fazer isso, está perdendo conteúdo, senta direito, guarda o celular, é todo dia a mesma coisa. E vai ser assim até virar hábito. Que o pai, às vezes, vem para falar com a gente, questionando as atitudes, sim. Porque, por exemplo, eu não questiono um professor. Como diretora da escola. Se eu fosse chamada na escola, eu não ia questionar um Tá, professor. como mãe, tá. Como mãe. Eu não ia questionar. Por quê? Porque ele é autoridade lá. Eu sou professora também. Eu tenho uma classe de 40, 3 deitados, 2 dormindo e 5, 6 no celular. Eu tenho que fazer minha aula, eu tenho que dar uma aula de qualidade, de excelência. Sim. Fazer com que eles aprendam, então eu preciso deles. Então, assim, se eu fosse chamada na escola, eu nunca fui. Se eu fosse chamada porque minha filha está dormindo, eu não queria saber se a aula do professor era boa, isso, aquilo. Eu ia conversar sobre minha filha. Sim. Agora, depois, minha filha também já chegou falando: olha, mãe, minha professora teve essa atitude. Sim. Aí, o que eu respondo para ela? Sim, filha, deixa eu ver o que aconteceu. Isso. Mas o porquê que isso aconteceu na sua sala? Vamos por aí, foi uma punição coletiva. Alguém colou adesivo em toda a sala. Tá.
eu não concordo com uma punição coletiva para quem não fez. Só que ninguém queria dedar o amigo. Ninguém queria falar quem foi. Então, nesse momento, eu falei, isso foi certo? Não, não foi. Então, a professora está certa. Pronto. Chamou a direção. Sim. Depois, eu posso ligar para a coordenadora e perguntar o que é que aconteceu. Então. E depois eu volto a conversar com a minha filha. Olha, eu também liguei na escola para saber o que aconteceu. Sim. Mas eu acho, você está perfeito, é a mesma forma que eu penso, tá, André? Estou sendo muito honesto para vocês, é a mesma forma que eu penso. Mas a gente vê muitos pais que não têm essa questão da visão, primeiro, de entender o que aconteceu, tá? Mais um exemplo pequeno. Meu filho também chegou em casa e falou, professora de inglês, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, o que estava escrito na pergunta? Ela falou, ela perguntou o significado da palavra borracha em inglês. Eu falei, você colocou o quê? Ele falou, eu coloquei um sinônimo. Meu filho falou, que quer dizer a mesma coisa. Mas ela tem que colocar como resposta certa. Eu falei, negativo. Eu falei, a pergunta condiz a resposta. Se ela perguntasse lá qual o sinônimo da palavra borracha em inglês, é uma coisa. Se ela perguntar a tradução da palavra borracha em inglês, é outra coisa. Eu falei, você tem que ler a pergunta. Então, eu estou citando esse exemplo, por quê? Porque o contexto do que você citou, Andréia, é um contexto, você entendeu o que aconteceu para depois tomar a sua decisão. Não, o que eu vejo, às vezes, não há esse entendimento. É o pai indo na escola e falando horrores para professores. Existe uma coisa que eu penso isso, posso estar errado, Fabiano. Tá. Mas quando você recebe uma reclamação do seu filho, muitas vezes a gente fala assim, eu errei. Então, Sim. reconhecer um erro. Porque se ele é pequeno, ele dá minha responsabilidade, até os 18, Sim. né? Mas ele dá minha responsabilidade. Eu deixei passar algumas coisas para ele chegar nesse ponto. E falar uma palavrão pra ela. Tem sentido, verdade também. Algum dia ele me falou alguma coisa que eu deixei. Que eu não cobrei ali, que eu não corrigi ali. Não corrigi. E ele achou que era normal. E se ele vai para professor. Ele vai falar para professora. Também. Então, assim, às vezes o reconhecer que eu falei, mas aonde eu posso melhorar, né? Sim. Então, por exemplo, na escola, agora eu falo como diretora, Sim. eu escuto o aluno, eu escuto o professor. Os dois lados. Oriento um, oriento o outro, chamo o pai. Todo menor de idade eu chamo o pai para conversar. Então, assim, eu tento entender, é a mediação que a gente fala, eu tento entender o que aconteceu, o porquê que aconteceu, e às vezes o professor é orientado, sim, porque ele estava muito nervoso na última aula dele do dia. É um ser humano. E ele respondeu mal para o aluno também. Sim. Então, tem essas. A gente também orienta. Claro. Melhor você não falar assim. Porque o professor também é um ser humano, né, André? Tem dias e dias. Todos nós. Quem não? Quem nunca, né? Todos nós. Então tem dias e dias. É importante a gente colocar essa situação para que a gente possa também mostrar um pouquinho do lado da educação. Né? E a escola está a favor do filho de todos. A escola está a favor do aluno também. Sim. Porque ela quer aprendizagem. Ela quer que ele seja uma Entender, grande pessoa, seja um cidadão, seja um profissional. Chega depois da professora, depois de um tempo, e fala, professora, se eu estou aqui, eu te agradeço por ter me ensinado lá. É tão gostoso. É uma das profissões que é mais reconhecida lá fora, pelos alunos. Pelos alunos. Oi, dona. Oi, dona. Oi, tia, tudo bem? De mim? Eu tenho uma. Anos, então, eu ainda falo assim, às vezes eu não lembro o nome, tá? Sim. Faz 25 anos que eu dava para você. Mas eu lembro do seu rosto, eu lembro do seu sorriso, eu lembro da sua voz. Mas a maioria das professoras falam isso. Que não lembra do nome, mas o rosto, a voz, lembra. Teve um aluno que falou atrás de mim e eu olhei. Ele falou, professora, eu falei, reconheci sua voz. Olha, marca, né? Eu tenho uma, hoje ela trabalha na PAI, a Cleusa, que ela foi, acho que, diretora da escola Zurita. Né? A Cleusa. Foi minha professora de matemática. E como meu filho é especial, o que eu comentei com você aqui nos bastidores, ela trabalha na PAI. Então, ela cuida também do meu filho. Então, a primeira vez que eu encontrei ela lá, eu falei, Cleusa, ela fala para todo mundo. Ele foi meu aluno. Eu falei, fui mesmo. Falei, e ela tinha uma estratégia na sala de aula interessantíssima. Aí o pessoal fala, como? Ela falava assim, olha, gente, minha aula tem 50 minutos. Eu preciso dar aula para vocês. Eu preciso ensinar vocês. Então, eu dou aula em 40. Os outros 10 eu deixo vocês fazer o bate-papo. Só vou pedir para vocês, nos 40 minutos, não conversar. Depois eu dou 10 para vocês poderem. A gente adorava ela, né? Porque ela dava aula, conseguia, a gente prestava atenção, e se a gente não ficasse quieto, nós não tínhamos os outros 10 para a gente poder... Entendeu? Eu falava, Cleusa, você era sensacional, porque você fazia isso e a gente não tinha argumento. A gente falava, poxa, mas se a gente conversar, depois não vai ter.
Então tem muito disso também, né, professora? Conseguir conduzir a aula, acho que cada professor tem uma forma, e é correto, porque a diretora dá liberdade, né, dentro da escola para ela poder exercer a atividade dela. E como eu sou professora de educação física, a professora de educação física é a que senta na quadra, no chão, junto com os alunos, né? Tá? E eles vêm, a gente é muito próxima deles, então a gente escuta, e cada um tem uma história de vida. E aí, quando eles contavam a dele para mim, eu entendia o porquê do comportamento deles. Faz parte também da professora a parte de psicologia, né? Sim. Precisa ter. Sim. A professora vai ouvir. É mesmo do funcionário do comércio. Às vezes o funcionário do comércio também recepciona, chega uma pessoa toda, né, exaltada, e tem aquela que chega e que quer conversar. Né? O professor precisa ser também essa parte de psicologia, porque Está trabalhando com almas. Você resumiu bem, André. E é tão gostoso ouvir isso da diretora da escola, porque isso, claro que transmite isso para dentro da escola. A diretora é exemplo também para os professores, penso eu aqui de fora. E a Andréia tendo essa forma de pensar, com certeza. Né? Os professores também vão por essa linha. O bom atendimento já começa lá na secretaria. Sim. Outro dia eu estava saindo para almoçar, uma mãe falou assim: e você que é diretora? Eu falei, ela falou, você lembra de mim? Lembro, eu falei, você trabalhava em tal loja. Ela falou, sim. Estou trazendo minha filha para cá. Que bom saber que você está aí. Eu falei assim, bom, você posso dar meu telefone, manda ela vir falar comigo assim que ela começar. Qualquer coisa você me liga, você me conhece, também te conheço. Isso faz parte. Eu não sou a diretora que vai ficar dentro da sala. As pessoas tinham receio, né? Não, hoje mudou todo. Ai, nós estamos lá para apoiar, para acolher as pessoas e para que eles estudem, porque no final a gente precisa da aprendizagem deles. Eu acho que o grande orgulho do professor e da diretora, no final, saber que o aluno aprendeu, né? Que esse é o foco, objetivo. Já subiu do ano passado para essa. Subiu? No primeiro bimestre agora. Olha, isso é mérito de vocês. De toda a equipe da escola. De vocês, de toda a equipe da escola. Desde a pessoa que cuida da parte da limpeza, professores, os fiscais de alunos, né? Que o pessoal... Tem uns que gostam, né? Outros que não gostam, porque é eles que ficam lá na linha de frente chamando a atenção do aluno. Mas faz parte de toda a equipe, né? Parabéns. A equipe é grande. De uma escola de Cesário Coimbra. Professores, tá? Nossa, mãe. É uma grande equipe mesmo. E você como diretora? Sim. Você ali no... 40 professores, mais 700 alunos, mais o pessoal da limpeza, o pessoal da secretaria. Mas eu acho que a escola está em boas mãos com você, viu, André? Pode ter certeza. Nós vamos fazer tudo para que ela seja entre as melhores de Araras. Amém. A melhor a gente nunca pode querer tudo isso também. Tem muita gente muito boa. Sim, sem dúvida. Mas entre as melhores, né? Eu acho que é importante. Merece. E por falar em Cesário, merece 90 anos de Cesário Coimbra. Gente, quantas pessoas não estudou lá? Você estudou? Eu estudei lá também. Um pouco tempo, acho que foi um ano e meio que eu estudei. Mas eu me lembro que todo mundo queria estudar no Cesário, né? Não sei, era diferente. O pessoal falava, e referência também. O pessoal falava estudo no Cesário, parece que engrandecia, né? Então, eu não sei como é que era na época as chances de conseguir vaga lá e hoje, né? Mas uma escola que completa 90 anos é uma escola que tem muita história, né, André? Muita história. Muita história. Eu estudei lá, minha mãe deu aula lá, minha tia deu aula lá, meu irmão estudou, meus primos, todo mundo estudou no Cesário. E o Cesário sempre foi referência. Eu passei direto para o Unesp, sem fazer cursinho, sem nada. Meus amigos também passaram, foram todo mundo estudar em faculdade. Porque o pessoal realmente... E a minha geração estudou lá. A geração anterior, a outra também. Para cima, né, também estudou. Hoje que temos muitas escolas particulares, mas só existiu o INSA, né? Verdade. Não tinha outra escola Não particular. tinha mesmo, é verdade. Você citou uma escolas. coisa. Tem escolas que têm 50 anos, 70 anos. Sim. No Cesário que começou a parte de ensino médio, chamado primeiro e segundo grau. Primeiro e segundo grau. Na minha época, era o segundo grau. Sim, segundo grau. Ginásio antes, né? Eu estudei no Cesário na época que fazia à noite. Quando você não completava o primeiro, segundo, terceiro grau, era o supletivo que falava? EJA. EJA. Que fazia. Era supletivo. Eu fiz lá à noite, foi 1 ano e meio, né? Mas era uma geração totalmente diferente. Tinha muita gente de várias escolas que foram todo mundo para o Cesário. Não era o pessoal de lá que fazia. Era muita gente de muitas escolas. Até vestibulinho para entrar. Para você ver. Minha mãe tinha. Para você ver o quão difícil era, né? Sim.
E agora completando 90 anos, né, André? Esse prédio foi feito para ser escola. Tem alguns no estado que também foram feitos iguais a ele, assim, parecidos, né? Foi na década de 50 que entregaram aqui? Foi o 1930. governo estadual, que fez o prédio. Eu vi alguma coisa assim. Ela tem a data de 1934. 34. Tem um painel na frente da escola. Porque vai completar 90 anos, né? Então tem que ser 34, exatamente. Nossa, gente. Foi feita para ser uma escola de ensino médio e um projeto ambicioso, né? Muito gigante para aquela. É verdade. Muito gigante para 1934. Hoje nós falaríamos diferente, mas 1934 e ele está com 90 anos. E eu sei que vamos ter muitas ações aí, né, Andréia? Eu sei que sábado. Vamos falar de sábado. É dia 27, dia né, André? 27, Perfeito. Às 8 horas da manhã. Nós vamos fazer a comemoração dos 90 anos. Tá. Para os nossos alunos, funcionários e para toda a comunidade, para toda a sociedade ararense. É aberto à comunidade. Aberto. Quem quiser ir lá na comemoração, vai poder ir. Pode ir. Tá. Vai ter a cápsula do tempo. Então, quem quiser escrever um texto para colocar nessa cápsula, para nós abrirmos daqui a um tempo. 10 anos. 10 anos. Então, nós estamos fazendo a comemoração dos 90 rumo Sim. aos 100. Nossa, gente. E é bacana demais essa questão da cápsula do tempo, né, André? Sim. Até para a própria pessoa. Acho que é tão sensacional isso. E vai ter, claro que as autoridades vão estar lá, Sim, né? Parte pública, os professores, alunos, a sociedade de modo geral. Tenho certeza que muita gente vai lá relembrar muitas coisas que a gente está falando aqui. A escola vai estar aberta. A apresentação da fanfarra da escola. A coral, que a Cissa está ensaiando. Várias ex-diretoras, ex-professoras da escola vão participar desse coral, com os alunos do ensino fundamental. Então, tudo misturado. Quem era antes, hoje, quem está lá. Algumas alunas vão declamar um poema que fizeram. Então, é o coral, a fanfarra, a cápsula do tempo. Nós convidamos muitas pessoas para irem. Fanfarra, né? Porque o Cesário, ele ajudou na vida de muita gente. Eu acredito. Muitas pessoas que vêm, conversam comigo e falam, olha, foi através da educação que eu sou médico hoje. É através da educação que eu sou empresário hoje. Sim. Então, a educação, ela faz toda a diferença na vida. Então, vamos celebrar isso, vamos comemorar esses 90 anos do Cesário, com o hino nacional, com o hasteamento da bandeira. Sim. E fica o convite para todos os ouvintes, seguidores da nossa página também, tanto Facebook, Instagram, aplicativo, site, e você que está acompanhando a gente, para que compareça no sábado. Né? Vai ser às 9, André? Começa às 8. Começa às 8 da manhã. Já tem uma previsão A gente começa às 8, recebe o pessoal todo, da questão da fanfarra, a hora que inicia, porque às vezes tem aquela pessoa que fala, eu quero ir lá ver a fanfarra do Cesário, porque tem tradição, né? Então... Ou você não vai abrir assim por... Começa às 8 horas com o hasteamento da bandeira, hino nacional. E vai tem dando o hino das escolas estaduais, que a gente conseguiu resgatar isso. Olha que legal. Uma professora que trabalhava lá e falava, eu cantava o hino das escolas. Então a Cissa está ensaiando e vai ter o hino, daí depois algumas pessoas vão falar, daí a fanfarra. Legal, vai ser realmente sensacional. Fica aqui o convite. Eu quero ter a oportunidade de estar lá no sábado, tá? Eu quero estar lá, ver se eu consigo fazer uma reportagem. A gente bate um papo, né? Fala com os professores também, fala com alguns ex-alunos, que é legal eles contarem as histórias dele, mostra um pouco do prédio para vocês, né? Às vezes tem tanta gente que não conhece, porque não estudou lá. Deixa eu contar uma coisa para você. Ah lá, isso é bom. Tá vendo? Ah lá, vem. Falando da fachada, a fachada do Cesário é linda, né? É a minha escola do meu coração, foi lá que eu estudei, né? Sim. Nunca imaginei que ainda fosse estar na direção. Jamais, né? Passar pela sua cabeça isso, né? Recebi uma pessoa da Netflix para fazer a filmagem. Foi pedido autorização para a DE e para a SEDUC, que a fachada do Cesário vai estar numa série. Da Netflix. Da Netflix. Puxa vida, que sensacional, hein, André? Então, assim, é bonita a escola, né? Vamos falar. Vem de fora e essa escola vai estar na Netflix. Não, e outra, ela, além da questão da beleza, da estrutura que você já citou, tudo que tem lá dentro, da gente ter falado que essa escola foi construída lá em 1934, ou seja, não era período para construir uma escola daquele tamanho, gigantesca.
nós temos o conceito, né? O Cesário Coimbra, ele traz, de certa forma, status. Eu não sei, as pessoas falam isso. Escola central, imponente. Ela se impõe. Isso, acho que essa é a palavra. Ela se impõe. Né? Quem vem ali pela Júlio Mesquita, dá de frente com ela lá no final, lá, né? Porque passa ali e vai dar bem de frente com ela. Então, assim, Verdade. ela não é qualquer escola, assim. Eu não estou dizendo que as outras são qualquer escola, tá, gente? Não me interprete mal. Estou dizendo, assim, que o Cesário, ele tem um charme, ele tem, né, essa imponência. O Cesário Tem um anfiteatro sim. do tamanho do INSA. Nossa. Anfiteatro nosso. Cabe 400 pessoas. Então, temos teatro lá, danças. Eles adoram subir no palco. E é legal, né? Ainda mais você também que vem dessa linha, né? Da questão da tudo que você já trabalhou nessa linha. Deixar, assim, fica à vontade. Do Cesário, que ele foi um prédio construído para ser ensino médio, mas existia uma escola de ensino fundamental, que era o Justiniano. Tá. E eu acredito que o ensino médio estava onde é o Zurita hoje. Depois foi construído. Então, o ensino médio na cidade não começou no Cesário, tá? Dia 20, sim. E aí foi para o Cesário depois da construção do prédio. É importante salientar, né? Histórica. É importante salientar. Gente, olha, André, da minha parte aqui, a gente veio para falar dos 90 anos, a gente falou até de mais coisas bacanas, é tão gostoso bater papo, conversar. Mas eu quero reforçar aqui o convite para vocês no sábado, a partir das 8 da manhã, então, lá na Escola Cesário Coimbra. E deixo esse espaço para você aqui, para você fazer a finalização, colocar as suas considerações aí, por gentileza. Eu convido a todos, dia 27, sábado agora, próximo, né? Sim. Para estar conosco na comemoração dos 90 anos do Cesário Coimbra. Importante. André, mais uma vez, muito obrigado pela agradeço. Oportunidade. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Deus abençoe a escola lá, Amém. viu? Obrigado. Precisamos de proteção, é muito bom. Né? É sempre importante. Obrigado, gente, pelo carinho. Lembrando que essa entrevista vai estar disponível em nosso canal do YouTube já na próxima segunda-feira, para que você possa acompanhar, conferir, tá? E também, claro, nas nossas redes sociais, aplicativo, site. Um ótimo final de semana a todos. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, gente. Obrigado.